Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos a nossa ministração desta noite e para nós estarmos em unidade, para estarmos falando da palavra do Senhor, que é o nosso alimento. Desde já, eu gostaria de aqui nós iniciarmos a nossa oração, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, assim como falou muito ao meu coração. Gostaria também que você fosse impactado por esta palavra que o Senhor colocou em mim o desejo de estar ministrando no dia de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu apresento a minha vida diante de Ti, eu apresento a minha casa diante de Ti, a minha família, Senhor, a nossa congregação. Pai, que o Senhor venha ministrar grandemente sobre os nossos corações, para que nós possamos estar sendo alimentados pela Tua palavra, sermos alimentados, ó Deus, pelo este pão que desce do céu, para que nós possamos estarmos firmes no Senhor. Porque a nossa principal atitude, o nosso principal alimento, Senhor, é estarmos reunidos no Senhor, para que nós possamos estar de pé. Pai, eu peço a Ti, meu Deus, que neste momento vá ao encontro de cada vida, Senhor, de cada casa, de cada um dos Teus, ó Pai, que neste momento está, Senhor, na Tua presença, buscando da Tua palavra, do Teu poder. Senhor, ministra sobre nós, Pai, nesta noite, a grandeza do Senhor, que venha resplandecer em nós, para que nós sejamos um povo forte, para que nós sejamos um povo unido, um povo que aguarda no Senhor, Pai. Senhor, visita cada um dos Teus, Senhor, as crianças, os jovens, os casais, Senhor, visita as lideranças, visita os pastores, Senhor, neste momento, que a presença do Senhor seja aquela, Senhor, que nós possamos sentir grandemente dentro dos nossos corações e nas nossas casas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu apresento também, Senhor, os governantes, as lideranças, Senhor, eu apresento, Senhor, diante de Ti, aqueles que têm, Senhor, neste momento, apresentado a vida deles, para que possam, ó Deus, estar cuidando de vidas que hoje necessita de ser, Pai, orientadas. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento os hospitais, Senhor, eu apresento, Senhor, diante de Ti, toda a área da saúde, Senhor, que o Senhor possa estar com eles, colocando a inteligência do Senhor, a sabedoria do Senhor, para que eles, ó Pai, possam entender que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade de estar aqui diante, ó Deus, desta palavra. Me usa, Senhor, como um canal de bênção. Me usa, Senhor, como aquela que o Senhor um dia escolheu para estar diante dos Teus, Pai, e ali que não seja eu falando, mas o Espírito Santo que move dentro de mim, seja ministrada, Pai, em cada casa e na minha vida, na minha família, na nossa congregação, no povo Seu, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro agora sobre a casa do meu irmão, Senhor, que ali esteja a Tua presença, que ali esteja a Tua graça, que ali esteja a Tua plenitude. Pai, fortaleça os teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. E eu te agradeço, ó Pai, e eu sei que da mesma forma que eu sinto a Tua presença aqui, Senhor, no meu lar, eu sei que cada um dos Teus está sentindo agora a graça do Espírito Santo, e que você possa receber agora força e fortaleza sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua parentela, sobre todos aqueles que está contigo, em nome de Jesus, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Porque é Ele que controle da tua vida, Ele que está no controle de tudo aquilo que se move hoje nas nossas vidas, nos nossos lares, em nome de Jesus, amém. E desde já aqui
quero agradecer ao Senhor, porque eu tenho visto a graça dele passando em cada uma das nossas casas. Eu tenho visto agir, eu tenho visto o amor do Senhor nas nossas casas. Vocês podem observar que o povo do Senhor, ele está cuidando. O povo do Senhor continua firme. O povo do Senhor continua com esperança. Então, neste momento, eu gostaria hoje de estar ministrando lá em Lucas 18, onde a palavra do Senhor diz assim aos nossos corações. E neste momento eu gostaria de estar lendo com vocês, irmãos, que vocês possam meditar nesta palavra, que antes de falar com vocês, esta palavra falou ao meu coração, pela confiança que nós temos no Senhor. A palavra do Senhor diz lá na parábola de Lucas 18, a palavra diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhe mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Antes de iniciar esta palavra, eu gostaria de dizer aqui que o Senhor Jesus, ele sentou ali com os discípulos e antes ele estava dando um ensinamento para os discípulos deles, falando de reino, falando da vinda dele, e era uma escatologia dizendo dos finais dos tempos. Mas logo após, o Senhor Jesus Cristo sentou com seus discípulos e ele disse a eles que eles deveriam sempre orar e não desanimar. A palavra orar, ela é uma palavra forte, ela é uma palavra que te dá perseverança, ela é uma palavra que te coloca de pé. Então aqui, quando nós oramos, nós fugimos do pecado. Quando nós oramos, nós fortalecemos. Quando nós oramos, nós sabemos que a vitória é certa. Quando nós oramos, nós sabemos que há uma cobertura sobre nós. Por isso a importância ali que o Senhor falava: ore sempre e não desanime. O que eu quero dizer para você, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. A situação que eu sei é que Jesus disse que em todo o tempo nós deveríamos orar. Quando você ora, você se torna uma pessoa forte. Quando você ora, você foge do pecado, você aproxima de Deus. Quando você ora, você tem desejo de conhecer a Deus. Você tem intimidade, você tem alegria, você tem esperança, você tem sonhos realizados, porque você se prostra diante de Deus com a sua oração. Muitas das vezes as pessoas dizem: orar é conversar com Deus. Eu não sei a forma que você ora, a forma que você fala. A orar não é somente conversar com Deus. Orar é crer que aquilo que está saindo de dentro de você vai ter resposta. Porque o nosso Deus é Deus de resposta. O nosso Deus é aquele que, quando nós levantamos os nossos lábios, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós nos prostramos, quando nós joelhamos, nós sabemos que nós temos força dentro de ti. Vocês podem observar aqui que Jesus, ele estava ali com aqueles discípulos e ele disse: eu vou contar para vocês uma parábola. Eu ainda não falei qual é a parábola que está no capítulo de Lucas 18. Mas antes dele contar a parábola, ele falou o que para os discípulos? Ele falou: ore sempre e não desanime. Nós, quando estamos numa batalha, nós sabemos que o que vai fortalecer é a oração. A oração, ela tem poder. A oração, ela rompe fronteiras. A oração quebra jugo. A oração liberta. A oração, ela faz com que aquilo que era impossível acontecer, faz com que venha acontecer. A oração faz acontecer milagres. A oração, aquilo que você imagina já não tem mais jeito, mas quando você se dispõe a orar e não desistir, como estava sendo pregado aqui, como está sendo falado aqui, ela faz com que você acredita.
Sabe algo que acontece muito com a oração? É quando nós começamos a orar, a oração nos deixa sem graça, sabe por quê? Porque às vezes você vai fazer alguma coisa errada, ou às vezes pecar, mas como você orou, você fala, eu não vou fazer isso porque eu estou na oração. Às vezes alguém te chateou, mas como você está na oração, você fala assim, não, eu estou orando, eu vou passar por cima disso. A oração, ela faz com que a gente não peca, porque quando você ora, o seu espírito está cheio, está forte, o seu espírito está quebrantado, aí até mesmo uma resposta mal dada, mal falada, você pensa porque você está em oração. Eu estou em propósito, eu não posso, porque ela faz com que você não peque. A oração não nos deixa pecar. Então, por isso que Jesus disse para eles ali, que vocês orem sem desistir. Quer ter vitória? Ora sem desistir. Já quando o Senhor nos dá uma luta, quando algo acontece conosco e que nós começamos, e que vem a oração, já observou que às vezes a luta, ela te aproxima de Deus. Às vezes aquilo que vem sobre nós é para que nós vejamos o que nós somos diante do Senhor. Porque aquela pessoa que é perseverante, eu sei que o Senhor me deu autoridade para orar. Aquela pessoa que sabe que a oração dela vai surgir efeito. Você pode observar que nós, quando estamos passando por algo, nós queremos aproximar de pessoas que oram. Pessoas fortes, pessoas que têm o mesmo propósito. Já observou isso? Não, você já observou que às vezes nós estamos fazendo um propósito e aquele propósito você precisa de mais alguém? Você lembra daquelas pessoas que têm realmente um propósito de orar. É por isso que Jesus estava falando, não desista. Então, mais adiante aqui, quando ele falou isso para os discípulos, ele estava querendo dar exemplo daquela mulher que logo após ele disse assim, em uma certa cidade existia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando, faz-me justiça contra o meu adversário. Então, Jesus, logo após dizer, ore, ele falou sobre a palavra daquela viúva. Aquela viúva, ela teve uma insistência. Aquela viúva, ela foi diante de um juiz que não temia nem a Deus, nem aos homens. Mas aquela mulher, ela insistiu. Aquela mulher não desistiu. E o que aquela mulher usou? Ela usou a palavra. A palavra, ela surge efeito. A palavra que nós temos dentro de nós, ela tem autoridade. Ela tem tanto autoridade para te levantar, como ela tem autoridade para te desanimar. Então, no dia de hoje, eu quero te dizer aqui que você tenha a palavra para te aumentar, para que você venha entender que você tem algo dentro de ti, como aquela mulher tinha ali diante daquele juiz a palavra, julgue a minha causa. A palavra que você usa é aquela palavra que ela vai surgir efeito. Então, quando você usar a sua palavra, não use a sua palavra de qualquer maneira. Use a sua palavra sabendo que ela vai surgir efeito. Use a sua palavra para dizer, vai dar tudo certo. Use a sua palavra para dizer para o teu filho, você vai ser grande. Use a tua palavra para dizer para o teu amigo, você vai conseguir. Aquela pessoa que está precisando de uma palavra, não dê uma palavra desanimadora, não. Dê uma palavra dizendo, vai dar tudo certo. Porque aquele homem não temia a Deus, aquele homem não temia os homens, mas aquela mulher todos os dias, ela ia diante daquele juiz e dizia, julgue a minha causa.
Assim é você, quando você, na sua oração, todos os dias, você se levantar e dizia, eu vou orar, porque eu sei que Deus vai julgar a minha causa, eu sei que os meus sonhos, eles serão realizados, eu sei que a minha casa servirá ao Senhor, eu sei que os meus filhos serão bem-sucedidos, eu sei que o meu marido será vitorioso. Você está dizendo, a minha palavra tem poder. Você está lançando uma palavra positiva. Porque Eliseu, quando ele estava ali orando, e ele falou com Geazi, eu vou orar aqui, e você vai lá, e olha se tem algum sinal de chuva, porque ele subiu para o monte para orar, porque ele tinha dito que haveria chuva, ele subiu para o monte, e ali é aquele rapaz, ele foi 7 vezes olhar se tinha um sinal de chuva. Ele foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez ele disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele não desistiu de mandar aquele rapaz ir lá e orar. Mas ele não desistiu de orar, porque ele sabia que a oração dele ia surgir efeito. A sua oração, ela surge efeito. A sua oração, ela quebra jugo. A sua oração traz propósito. Você é um escolhido de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas creia que vai depender da sua insistência em orar. Não sei o que está acontecendo hoje, mas o que eu sei, se você orar, algo novo vai acontecer na sua vida. Algo novo já está acontecendo na nossa vida. É a insistência, é a persistência que nos faz levantar, receber a vitória. Ninguém recebe uma vitória se ele não guerrear. A guerra, quando ela começa e ela vai ter um tempo para terminar, mas existe uma linha do começar e do terminar. E essa instância aqui, algo precisa ser feito. Ore, porque a vitória está chegando. Seja persistente, seja guerreiro, seja lutador. Seja uma pessoa que não desanima, não deixe nada te desanimar. Hoje a sua porta está fechada, continua orando porque ela vai abrir. Hoje o Senhor está dizendo, aguarda mais um tempo, mas não deixe de orar, não deixe de te preparar. Os tempos estão difíceis, mas para o Senhor nada é impossível, mas vai depender da sua persistência, porque a persistência, ela traz esperança, e o Senhor hoje, ele está enxertando dentro de nós esperança. Seja uma pessoa que tenha palavras como aquela juíza, aquela juíza não, aquela viúva ela tinha uma palavra para dizer. Nós precisamos ser estas pessoas que tenha palavras dentro de nós para que sejam palavras positivas. Eu lembro que quando a minha filha mais velha, ela tinha os seus 19 anos, se eu não me engano, 18 para 19 anos. E às vezes ela saía comigo para trabalhar. E quando ela estava trabalhando ali comigo, às vezes ela estava ali numa casa de alguém comigo trabalhando.
E eu dizia para ela, faça direito, faça bem feito, porque um dia você vai ter uma empresa e você vai poder saber administrar ela bem. Você vai conhecer bem o que é fazer uma limpeza. Aquilo ali eu estava colocando uma palavra que ela seria uma empresária, porque às vezes, mãe, nós temos os nossos filhos e aí nós falamos assim, faça isso direito, porque um dia você vai fazer isso aqui. E você não sabe o que você está fazendo, de repente você está amaldiçoando os seus filhos. Porque nós, muitas das vezes, nós queremos, se o seu filho está fazendo, nós não tivemos a oportunidade, mas nós queremos que os nossos filhos venham a ter a oportunidade. Então, quando você disser, você tiver que ensinar algo para o seu filho, ensine aquilo para ele, não para que ele venha fazer aquilo que você está fazendo, mas melhor do que você está fazendo. Se hoje eu estou limpando, amanhã você vai ensinar pessoas a limpar. É assim que nós devemos ser. Aquilo que nós fazemos, nós precisamos falar palavras que sejam melhores do que aquilo que nós fazemos. Isso que eu estou fazendo hoje aqui, o meu sucessor vai fazer melhor do que eu. Se hoje eu, como uma missionária, hoje, se você é um pastor, se é uma missionária, se você é um pregador da palavra, ensine para os teus filhos, mas dizendo para ele, você vai fazer melhor do que eu faço, porque esta é a palavra que nós devemos ministrar. Se hoje nós estamos tendo uma certa qualidade de vida que às vezes não está muito boa, mas nós vamos dizer o quê? Hoje não está bom, mas será melhor do que hoje, amanhã será melhor do que hoje. Ministre palavras positivas na oração, porque a oração, quando Naamã, ele chegou ali diante de Eliseu e ele disse para Elias, e ele disse, vai lá naquela água e mergulhe lá dentro daquela água para que você seja curado. Aquele servo que estava do lado dele, porque ele estava desanimado, ele não queria mergulhar dentro daquele rio, aquele rio sujo, aonde ele morava tinha um rio melhor. Mas era a palavra que tinha dito para ele que tinha que ser naquele rio. E aquele servo, naquele momento, disse, Senhor, se ele não te pedisse coisa maior, o Senhor não faria. E aquela palavra daquele servo colocou ânimo dentro de Naamã. E Naamã mergulhou ali, porque dentro dele tinha algo que aquele servo colocou que ele ia conseguir. Nós, muitas das vezes, precisamos ser como aquele servo. Quando alguém chegar perto de você, que estiver desanimado, que estiver querendo desistir, tenha a palavra de ânimo. Como aquele servo teve palavra de ânimo para ele, dizendo, faça, Senhor. Como aquela menina que estava dentro da casa de Naamã. E ela disse, se o meu servo conhecesse o profeta que tem em Israel. Assim temos que sermos, assim devemos termos a consciência que Jesus, quando ele sentou ali com aqueles discípulos, e ele primeiramente, antes de falar da palavra, ele disse para aqueles discípulos, vocês precisam orar e não desistir, mas vocês precisam nunca desanimar. Às vezes nós estamos orando e não vê sinais, orando e não vê sinais, orando e não vendo sinais. Não te preocupa, porque no final dessa história você vai ver um grande sinal acontecendo. A vitória chegando e batendo na sua porta. É a salvação de alguém? Continua orando. É a porta de emprego que ainda não abriu? Continua orando. É o casamento que não está dando certo? Continua orando. É o filho que está dando trabalho? Continua orando. É uma prova, é os estudos, é algo que você queria fazer que ainda não aconteceu? Continua orando, porque eu sei que na hora certa, só está faltando mais um pouquinho,
não te desanime. A gente não para na metade do morro. Quando nós começamos a subir o morro, nós não podemos olhar para a altura dele. Nós temos somente que caminhar, caminhar, caminhar. Assim é a oração, a gente não para na metade. A gente só para de orar quando a gente vê o sinal de que a vitória, a gente sente cheiro de vitória chegando, é nesta hora. Então você, seja como essa viúva, que insista diante dessa situação. Se essa situação sua é como aquele juiz que era incrédulo, imagina um homem que não cria, um homem de coração duro, mas aquele coração se amoleceu. Se essa situação sua, tá, você olha para ela, mas não te desanime, porque aquela mulher ela não desanimou, não. Ela só pediu para que julgasse a causa dela. Então a sua situação, eu já vejo o cheiro de vitória. Como nos dias de hoje que nós já estamos vendo que a nossa igreja, a nossa congregação, a casa do Papai do Céu vai se abrir, porque tem um povo que ora, tem um povo que não desistiu, tem um povo que não desanimou, tem um povo que mesmo com as portas da igreja fechada, eles não deixaram de orar, eles não deixaram de dar os dízimos, eles não deixaram de colaborar com a igreja, como hoje nós estamos colaborando com as portas fechadas, mas nós estamos sabendo que um dia nós vamos voltar ali e vamos congregarmos e vamos estarmos juntos. É por isso que nós estamos dizimando, é por isso que você não deixa de fazer os teus propósitos, continua fazendo os teus propósitos com o Senhor, como antes você fazia, continua dando o seu dízimo, como antes você fazia, porque é agora que o Senhor vai ver aqueles que são os verdadeiros adoradores, aqueles que as portas estão fechadas, mas eles continuam na fé, eles continuam mantendo a igreja dele com o aluguel pago, porque eles estão colaborando, eles não estão lá sentados naquelas cadeiras, eles estão dentro das casas deles, mas eles estão colaborando para que as portas não se fechem. Eu gostaria neste momento de estar dizendo para vocês aqui um testemunho meu de tanto que o Senhor é fiel. Eu falei semana passada para o Senhor, eu estava sem trabalhar e eu falei, Senhor, eu quero voltar aos meus trabalhos. E se eu voltar aos meus trabalhos, a primeira semana de todos eles, eu vou entregar na sua casa, porque agora, irmãos, é hora de nós fazermos propósito. E as pessoas que eu trabalhavam, elas ligaram para mim. Então faça propósito com o Senhor, seja um crente fiel, mantenha os teus propósitos com o Senhor. Não está trabalhando, não? Vou te dar uma dica. Faça um propósito com o Senhor. Senhor, se o Senhor abrir as portas para mim, a primeira semana, porque nós temos que fazer propósito forte, a primeira semana que eu estiver trabalhando, eu vou dar para o Senhor. E você vai ver o Senhor agir na sua vida. Porque é agora que nós vamos poder fazer propósitos fortes, porque ainda que nós não estamos dentro da igreja, que as igrejas estão fechadas, mas nós precisamos pagar o aluguel, nós precisamos pagar as despesas, nós precisamos ajudar os irmãos que ainda não têm condição, mas vai ter. Então é nessa hora, irmãos, que vocês comecem a fazer propósito, porque o Senhor vai se levantar em favor da sua causa, seja qual for a sua causa. É momento de você agir, é momento de você orar e fazer propósito com o Senhor, e ele vai abrir as janelas dos céus, mas começa
começa a entender que neste momento os verdadeiros adoradores são aqueles que vão estar no Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a casa do Senhor, porque o Senhor está levantando um povo que muitos lugares estão fechados, as nossas portas não fecharão, porque o Senhor é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá o sustento de cada dia, e eu tenho certeza que o povo de Deus vai passar por essa situação, e lá na frente eles vão dizer: a minha casa continuou servindo ao Senhor, a minha casa continuou de pé, a minha casa, o Senhor cuidou dela. E eu tive esta alegria no meu coração de saber que Deus responde. Sabe? Nesse tempo, foi um tempo que eu orei somente para que o Senhor nos guardasse, para que nós não fôssemos contaminados, para que nós continuássemos como povo do Senhor, para que nós não desfalecêssemos, para que aqueles que ainda são novos convertidos não perdessem a fé, aqueles não saíssem do caminho, porque o Senhor diz que Ele é o caminho, que eles não fossem confundidos, porque a palavra de Deus diz que até mesmo aqueles que são deles podem ser confundidos, mas quando foi semana passada, eu comecei a dizer ao Senhor, porque eu vi que nós precisamos ter uma prudência em manter, porque, irmãos, o maior testemunho de vida vai ser nós que temos as nossas igrejas alugadas por pessoas incrédulas ou até mesmo por pessoas que não crê, e ver que nós mantemos as finanças em dia, os nossos pagamentos em dia, vai ser o maior testemunho para eles. Se você quer contar um testemunho, seja esse testemunho de quando a igreja abrir, as nossas igrejas estejam todas elas regularizadas, com os aluguéis pagos. Vai ser o maior testemunho de que Deus usa o homem, e Deus vai usar a nós, que somos os filhos deles, para as portas estarem abertas, as portas de trabalhos abertas, para que os nossos aluguéis, todas as áreas da igreja, na área financeira, que precisarem estar em dia, esteja em dia. Eu te convido, neste momento, eu estou dizendo aqui da oração, mas eu senti no meu coração de dizer isso para você. Eu te convido, você que as suas portas ainda não se abriram, dizer ao Senhor: Senhor, abra as portas para mim. Mas seja fiel, porque eu vou dar uma semana, eu creio que seria bom você dizer uma semana, para a sua casa, porque agora eu preciso entender que o Senhor vai usar a mim. Eu te convido nesta live aqui dizer para você: faça um propósito com o Senhor, e Deus vai agir na sua vida, assim como agiu na minha vida. Assim como Deus tem agido na minha família, assim como Deus tem agido na vida do meu esposo. Deus vai agir dentro da sua casa, porque Deus diz que nós não seríamos cauda, mas sim cabeça. E Deus diz que era para a gente fazer prova dele, e ele abriria a janela dos céus. Mas muitas das vezes o Senhor abre a janela dos céus e nós somos infiéis. Mas agora é momento de reconciliar. É momento de dizer: Senhor, eu fui infiel, mas agora eu serei fiel com o Senhor. Agora é tempo, Senhor, de eu mostrar a minha fidelidade com o meu pastor, com a minha igreja. E volto a dizer você, voltando à fidelidade aqui, desse tempo. Voltando à fidelidade, dizer para você: ore, não desista. O Senhor está conosco, e o Senhor é um Deus de vitória, é um Deus que está com os teus olhos sobre nós. Ele guarda a sua casa, Ele tem guardado a minha casa, Ele guarda a congregação dEle, Ele guarda o povo dEle, e nós vamos passar por essa adversidade, mas nós não seremos atingidos, nós não seremos
destruídos, porque o Senhor, Ele está no nosso controle. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês que esteve aqui neste dia. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês que teve a paciência de estar aqui comigo. E vamos orar para que nós venhamos, voltarmos a congregarmos juntos. Estamos com saudade de estarmos juntos. Estamos com saudades de estarmos ali face a face um com os outros. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu apresento, Senhor, diante de Ti, meu Deus, cada um dos Teus filhos nesta terra, Pai, que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha estar com eles. Guarda, Senhor, guarda o Teu povo, ó Pai, coloca ali os Teus anjos ao redor deles, Senhor, e em todo local, meu Deus, ali esteja, Senhor, uma nuvem de glória, Pai, nos protegendo, para que nenhum mal venha atingir as nossas casas, para que nenhum mal venha atingir as congregações do Senhor, venha atingir o Teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já, Senhor, eu estou Te agradecendo, e que nós venhamos orar cada vez mais, e que nós não venhamos desanimar, mas que nós venhamos continuar firmes na promessa do Senhor, e que o Senhor venha nos guardar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu Te agradeço. Muito obrigado por cada um de vocês que esteve aqui comigo nessa live. Eu Te agradeço a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês fiquem em paz. Uma boa semana. E que vitória está chegando na sua casa, em nome de Jesus. Amém.